welcome, sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos aqui com a nossa aula 9.2. Vamos colocar ali na tela, por favor? Põe lá na tela para mim. Na tela para mim, mas na verdade comigo aqui. Diretor do céu. Exatamente, aqui porque é o seguinte, a gente nessa aula não vai ter exatamente uma revisão mostrando aqui as informações, afinal de contas a gente falou muito de regras, né? Então, se eu fosse colocar todas as regras aqui novamente, com os exemplos, seria uma aula de 40 minutos novamente, então não é necessário. Então, o que a gente viu nessa aula 9.2? A gente viu aqui sobre o plural dos substantivos, né? A gente tem que entender o seguinte, a gente no inglês tem dois tipos de plural. Plural regular, novamente, né? Primeiro, porque o plural regular, a gente falou primeiro sobre ele. E o plural regular é aquele que segue regras. Tudo que segue regra fica muito mais fácil para a nossa vida. Eu adoro regra. Nesse sentido de gramática. Fora da gramática eu não gosto de regra não, porque aí já vai atrapalhando a nossa vida, né? Dependendo da regra, já pode atrapalhar. Mas voltando para a gramática aqui, a regra que eu estou falando é da regra geral. A regra geral é aqui, você coloca S. Você lembra lá? É a regra geral. Como é que eu sei que uma palavra vai participar da regra geral? Bem, perceba o final dessa palavra. O final da palavra que vai determinar, né, as últimas letras que vão determinar aí, que vai determinar se você vai fazer alguma alteração ou não. Então, basicamente, a regra geral coloca S. Tá, qual foi a segunda regra que a gente viu? A regra do Y. Y precedido de consoante. Quando você tem uma palavra que tem o Y, né, um substantivo precedido de consoante, você vai ter que cortar esse Y e no lugar do Y acrescentar I, E, S. Ou seja, essas três letras como sufixo no fim da palavra para poder formar o plural. Lembrando que palavras que terminam com Y precedidos de vogal, você não vai fazer essa mudança de forma alguma, tá? As precedidas de vogal continuam lá na regra do S. A gente também viu a regra de substantivos que terminam com S, SH, CH, X, Z e O. Com esses substantivos que vai acontecer no final deles, você vai acrescentar o ES. Não é o ES. O tá aí como artigo, tá, gente? Então, não confunda. Você só vai acrescentar ES ao fim dela. Então, existem algumas exceções, né? Como eu mostrei para vocês durante a aula, porque toda regra é sua exceção, mas basicamente é isso. Tudo bem? E vamos para a nossa última regra, que é a regra dos substantivos que terminam com F e FE. Tá? Então, aqueles que terminam com a consoante F e aqueles que terminam com a consoante FE, você vai retirar o F e o FE e no lugar você vai colocar o VES. Esse VES aí, meus caros alunos, é esse sufixo que vai ser acoplado no fim do seu substantivo que vai formar o plural. E aí, nesse caso também, existe uma exceção, né? Porque toda regra é sua exceção e essa também vai ter uma exceção. Então, eu trouxe aí também para vocês, na nossa aula, um monte de palavra também, um monte de palavra, pode dizer, né? Não é tanta palavra assim, porque muita palavra você acaba não aprendendo muita coisa. Então, foram palavras suficientes para que você entendesse essas nuances. Então, essas exceções, elas existem. Como você vai saber? Não tem como saber que tal palavra ali é uma exceção daquela regra, foge daquela regra, não. Você tem que conhecer para poder saber. Tudo bem? E além disso, a gente viu também os plurais irregulares. Esses sim não seguem nenhuma regra. Apesar de estar lá escrita a palavra regra, eles não seguem. Então, eles têm a sua forma própria. Alguns mudam bastante, outros vocês têm, como eu mostrei para vocês ali, você tem às vezes, quando tem aquele encontro vocálico da letra O, né, dos os, né, um seguido do outro, você troca para a vogal EE para fazer aliás, para você ter o plural, você troca vou até voltar lá para vocês verem, para ficar até melhor, para não, né, para não ficar, exatamente, ó, quando você tem ó, o ali, que eu não trouxe, né, uma revisão para vocês, mas quando você tem o, vocês estão vendo ali, foot, vou lá para vocês, porque continuei aqui na frente da câmera. Quando você tem o, você transforma ele no plural, acrescentando esses dois es. Isso não é uma regra, mas você tem aqui, ó, 1, 2, 3 palavras, pelo menos aqui nesses meus exemplos, mostrando isso. Então, não são regras, mas é uma forma de você entender mais ou menos como se dá esses plurais. Daí, volta aqui para mim, por favor. Voltou aqui para mim. E é isso, esses plurais irregulares não têm regras
e não possui nenhum tipo de ligação com os regulares, no sentido de regra, mas você tem uma forma de memorizar eles por algumas situações como essa que eu acabei de falar para vocês. E para finalizar, alguns plurais irregulares, você tem aí essa questão de ter tanto a palavra no singular quanto no plural sendo igual. Ela pode ter um S no final, como a palavra species, né? Você tem ela como singular e plural, e ela pode não ter nenhum S no final, onde você tem aí o fish, peixe, onde ele permanece singular no fish e permanece também plural no fish. Lembrando que também fish é uma palavra que você pode acrescentar o ES no final dela, daquela regra do SH, mas isso para falar de nuances, né? Quando você tem aí alguns contextos onde você vai usar algumas palavras no plural e outras não. Isso vai depender muito também do seu uso e do seu conhecimento em relação à palavra. Por isso, pesquise, procure, além dessa aula, mais saber sobre esse assunto, porque você tem muitas nuances envolvendo os substantivos, o plural deles, tudo bem? Então é isso, ó, e passou bastante tempo da nossa atividade, mas chegou o momento da sua atividade. Tá bem fácil, gente, bem simples, não tem nenhuma pegadinha, só questão de gramática, de plural, você vai se dar bem. Be right back. I'm back, estou de volta. And let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar suas questions. Temos aqui essa atividade que é a primeira, que vai fazer o quê com você? Vai fazer você pensar um pouquinho aí na questão das regrinhas que você viu comigo, né? Então, olha só. Temos aí somente as palavras que fazem o plural acrescentando o ES. Dá para ver o que você tem que fazer aí? Assinalar abaixo conforme se pede. Então, você tem somente as palavras que fazem o plural acrescentando ES. Quais são elas? Quais são essas palavras que você faz apenas acrescentando ES? Engraçado que eu vi aqui, eu tinha quase certeza que eu tinha colocado essa palavra lá na minha aula, mas eu não coloquei, pelo visto, que é a palavra boi. A palavra boi, ela tá bem aí. Você sabe me dizer, não sei se na hora que você fez a atividade, se você procurou a tradução dessas palavras, mas a palavra boi é uma palavra que ela é irregular, tá? Então, ox, para quem não sabe, é boi. E o plural dela vai ser oxen, com EN no final, EN no final, bem aqui, ó, vou colocar aqui, oxen. Então, eu já não marcaria ela, porque ela não faz parte do plural regular. Então, não vai ter acréscimo nenhum de ES aqui nessa palavra. Portanto, quais são as palavras que você marcaria aqui? Veja bem, box, você marcaria, porque ela termina com X, e aí você acrescentaria ES ao fim dela, que é caixa, vai ficando caixas. Qual mais você faria essa questão? Bem, para quem não sabe, a palavra piano, ela, apesar de terminar com a vogal O, ela faz parte de uma exceção dessa regra do ES, tá vendo? Piano, você não vai acrescentar ES no final para fazer o plural. Ela vai ficar pianos com S no final. Então, essa palavra aqui você não marcaria. Quem marcou por causa do O, né? Eu falei que não ia ter pegadinha. Bem, retiro o que eu disse, tem uma pegadinha ou outra aí, mas não tanto. A mesma coisa a palavra ox, que é outra pegadinha que eu coloquei aqui, você não marcaria ela. Eu tinha quase certeza que eu tinha colocado ela na aula, mas eu vi que eu não coloquei. Week não faz parte dessa regra, porque faz parte da regra geral. Temos aqui a palavra watch, que você marcaria com certeza. Na verdade, essa aqui faz parte do box, essa faz parte do piano, do boi, da semana, e o relógio aqui temos 2, né? Vou deixar para marcar aqui, tá? Que ficou com 2. Então, watch significa relógio, relógio de pulso. Relógio de parede a gente chama de clock. Aquela palavrinha que a gente viu esses dias
na nossa aula sobre horas, tudo bem? Então, watch também significa, aliás, significa não, eu tô falando significa demais no lugar de outra coisa. Desculpa, gente, sabe? Eu tô pensando uma palavra e falando outra. Então, watch e box vão ficar aqui marcados da regra que faz o plural acrescentando o ES. Piano não, boi não, tá? Apesar de terminar com o e X, elas são exceções. Esse aqui é irregular e esse aqui você vai acrescentar apenas o S. Esse aqui é regular, tá? Vamos lá, somente as palavras que fazem plural acrescentando VES. E aí? E aí? A gente tem aqui wife, que a gente viu lá na aula que o plural dela é wives, então ela faz parte sim da regra do VES. A gente tem nurse, que é enfermeira ou enfermeiro, e não faz parte, afinal de contas não termina com F nem FE. Nós temos aqui wolf, que a gente viu lá na nossa aula, então aqui não tem nenhuma pegadinha, então wolves é o plural de lobo, né? Vai ficar lobos. Portanto, só são essas duas. Kiss faz parte lá da regra do ES, tá? Ficando kisses no final. Dress também faz parte da regra do ES, ficando dresses no plural. Somente as palavras que fazem plural acrescentando IES, ou seja, aquela regra lá do Y, precedido de consoante. Tudo bem? Quais você marcaria aqui? Boy não vai ser que você vai marcar, porque termina com Y precedido de vogal. Family, você marcaria é bom, né? Marcaria, gente, a minha dicção foi para Deus, não sei para onde foi, mas voltou, não sei quando é que vai voltar. Family faz parte, sim, lá da nossa regrinha, porque ela termina com Y precedido de consoante, tudo bem? Ficaria ficando families no plural. Leaf. Leaf, que é folha, não vai fazer parte dessa regra, até porque ela termina em F, né? E aí, essa regra aqui vai ficar desta aqui. Ficaria nesta aqui, porque o plural dessa palavrinha seria leaves. Opa, acabei pagando tudo. Mas vamos lá, marcando tudo aqui de novo. Tem problema algum? A gente marca novamente. Opa, ox não, marquei errado. Me empolguei. A gente vai de novo marcar aqui, são duas aqui. Aqui na letra B são duas também. E na letra C a gente tem family. A gente tem também, por última, a palavra lady. Lady também estava lá na nossa aula, consoante, né, que vem aí antes do Y, portanto, vai ficar ladies, o meu plural, portanto, é a minha resposta correta. E por último, tomato, que é tomate, não vai fazer parte dessa regra, e sim parte dessa regra aqui, faria parte da regra do ES. Muito bem? Então, de certa forma, estava fácil a atividade. Vamos para 2, passar as frases aí para o plural. O que você ia fazer? Escrever toda a frase e na hora da palavrinha você iria passar para o plural. Que palavra é essa? Você ia atrás de um noun, de um substantivo. O substantivo aqui é a palavra person, que você vai, no caso, fazer a troca. O substantivo na letra B, perdão, é hero e o substantivo não é city, tá? Eu sei que tem mais de um substantivo aí, mas aqui o foco seria no hero. Aqui o foco seria no dish. Aqui o foco seria no country, tá? Então seriam essas palavras que você iria passar para o plural. E além delas, claro, também se tivesse que trocar um verbo para o plural, também você trocaria. Qual verbo? Você trocaria este verbo aqui. O que mais? E você também trocaria este pronome demonstrativo aqui também. Tudo bem? Além disso... tá. Eu acho que tem uma outra troca aí que você iria fazer, que é a troca desse verbo aqui. Eu nem sei se eu troquei na atividade, mas se não tiver trocado, eu corrijo, tá? Beleza, vamos lá. Na letra A, there is a person on the street.
tem uma pessoa ou há uma pessoa na rua. Como é que ficaria a resposta? There are people on the street. Você vai precisar trocar o verbo to be no singular para o plural e a palavra people é o plural da palavra person, lembrando que people é irregular, assim como person, né? The hero saved the city. O herói salvou a cidade. Como é que ficaria o plural? Ficaria the heroes saved the city. Os heróis salvaram a cidade. Então, plural feito aqui na palavra hero, que termina com o na regra do ES. Na letra C, I need to wash this dish. Aí, na verdade, existe mais de uma troca. Existe também a troca deste aqui, ó. Que agora que eu lembrei que eu não troquei, tá? Eu não troquei. Não troquei. Então, eu vou até escrever porque eu não troquei e eu não quero que fique errado para vocês. Então, olha lá. A resposta dessa vai ficar como? I need to wash. Até agora eu não troquei nada. Quando chega aqui, eu vou fazer a troca. These dishes. O que eu troquei? Dish virou plural, que é meu substantivo, né? A regra do SH, acrescento ES, beleza? E aqui eu também troquei o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo que a gente acabou de ver, inclusive, né? O this, o that, o these, o those. Isso aqui é usado no singular e esse aqui é usado no plural. Então, eu teria que ter trocado mesmo para este, tudo bem? Na letra D, a gente tem aí, this country has a rich cultural heritage. Ou seja, na hora de você fazer a resposta, como é que seria? Você colocaria esta palavrinha no plural, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu faria na D. O pronome demonstrativo vai ser trocado do singular para o plural. A palavra country vai ser a palavra que vai sofrer alteração de plural. Muito bem. Tendo feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai mudar também agora o verbo have, porque aqui ele está sendo usado na terceira pessoa do singular. Quando você vai para o plural, ele vai mudar para o have. A gente vai ter uma aula sobre isso ainda, tá? Então, eu não vou focar muito em explicar, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Rich cultural. Muito bem? Então, essas foram as mudanças. Eu tinha, sim, colocado as respostas, mas aí eu esqueci de alterar algumas coisas. Por isso que eu coloquei a resposta assim, agora escrita para vocês. Espero que vocês consigam entender o que está escrito aí, tudo bem? Então é isso aí. Então, estes países, né, agora que a gente está falando no inglês, então estes países têm uma rica cultura, tá? Então, these countries have a rich culture. E a gente tem agora vamos lá para número 3. Passe os seguintes substantivos para o plural. Então, você colocaria estes substantivos no plural, seguindo as regrinhas que a gente comentou. Na letra A, scarf. Scarf vai significar aquele lance que a gente coloca... A gente não, né? Porque eu não uso. Mas para quem usa, coloca no pescoço o cachecol. Então, scarf vai ficar scarves. Por quê? Regra do F. Tá? E não é exceção, ele fica com a regra do F. Idea. Idea vai ser o quê? Vai ser plural regular da nossa regra geral. Ideas, apenas acrescentando o S. Flash, letra C, regra do SH, portanto vai ficar como flashes, com ES no final. Kiss, kiss que eu acabei de falar para vocês, a regra do S. Substantivos que terminam com S, acrescenta o quê? ES no final, kisses. E a letra E, potato, a mesma coisa aqui, a regra de substantivos que terminam com S, SH, CH, XZ e O, onde eu acrescento aqui o ES. Muito bem? E para finalizar, aqui você vai corrigir o erro dos plurais dos substantivos. Tem um erro aí. Quais são esses erros? Olha só, letra A. Teen Titles played basketball yesterday.
Tá vendo o erro aí? Eu consigo ver o erro porque essa palavra é muito difundida. Todo mundo sabe que o plural de child, porque esse é um plural irregular muito utilizado. Tem plurais irregulares que você talvez não saiba mesmo que ele é irregular. Mas essa aqui é uma palavra muito utilizada. Eu acabei de falar para vocês, child, o plural dele é feito de forma irregular. Portanto, não tem o S aqui. Nesse caso, não vai permanecer com esse S. Então, a gente tem aqui o concerto dele, que é a palavra children. Não child, e sim children. Muito bem? Na letra B, there are two buses. There are two buses over there. Diferentemente do português, ônibus, no inglês, vai ter sim um plural. Tá? Um plural fora dessa questão aí de terminar com S. Então, ele termina com S e você vai fazer o quê? Acrescentar ES ao fim dele. Tem 2 ônibus ali, over there. There are 2 buses over there. E na letra C, para finalizar, are there 2 men inside the store? Há 2 homens dentro da loja. O que está errado aqui? A palavra man. A palavra man, ela não tem esse plural com A. O plural dela é irregular, ficando com E. Expliquei lá para vocês que às vezes faz parte dessa mini regra sem ser regra, né? Que é uma questão que para essas palavras que terminam com man, né? Man com A, o plural dela sempre vai ser com E. Porque tem algumas palavras que vão terminar com man, com essa estrutura aqui de homem, como eu dei lá o exemplo de policeman, né? Policial. E assim por diante. Então é isso, ficou a nossa 4ª explicação. Fiquei para vocês as nossas referências. Pessoal, essa foi a nossa aula de substantivos, né? Do plural, a gente viu aí os plurais regulares e irregulares. Na próxima a gente vai falar também de novo sobre esse assunto, mas de uma outra forminha, mas de qualquer forma continuando embalando em substantivos e plural deles, tudo bem? So, see you next class. Bye.